Muito bem, pessoal, voltamos agora para falar de mais uma importante doença causada por um organismo fúngico, no caso agora uma levedura chamada Malassezia paquidermatis. E a Malassezia, assim como Staphylococcus pseudo-intermédios e diferente dos dermatófitos, ela é parte da microbiota normal da pele. Então, todo animal, todo cão, principalmente, né, uma doença tipicamente de cão, a gente nem vai abordar o gato nessa enfermidade, tem Malassezia em seu tegumento. E por razões muito específicas, as Malassesias conseguem se proliferar e causar doença clínica. Portanto, pessoal, via de regra, a Malassezia é um micro-organismo oportunista. Ela sempre precisa de uma condição de base, de uma doença primária, para conseguir se proliferar. Tá ok? Então, ao diagnosticar Malassezia em um cão, você está fazendo apenas metade do trabalho, porque certamente existe alguma condição que permitiu que essas leveduras se proliferassem de forma exacerbada, causando lesão dermatológica. Tudo bem? Então vamos em frente. Quais seriam esses fatores primários, professor, que poderiam facilitar a vida da Malassezia paquidermatis, permitir que ela se proliferasse em excesso e causasse lesões dermatológicas? De todos os fatores primários que a gente conhece para desenvolvimento da malassezíase, um é especial, é mais importante e você tem que guardar, porque ele é provável. O que é provável? Que cai na prova. Você tem que saber. Tá? É a dermatite atópica, que é uma das principais doenças dermatológicas de cães. A gente vai ver no próximo módulo. E ela funciona como um fator primário importante para o desenvolvimento de malassezíase. Então, é uma alergopatia, é uma doença alérgica que abre uma porta de entrada para a proliferação dessas malassesias da microbiota normal. Mas não é a única condição. A umidade excessiva também pode ocasionar produção excessiva de sebo ou cerume, como a gente observa em algumas raças. Por exemplo, o Cocker Spaniel costuma ter muito otite por Malassezia. Por quê? Excesso de produção de cerume. Algumas raças também produzem sebo excessivamente e estão predispostos ao desenvolvimento de malassezíase. Perceba que eu citei um exemplo aqui de otite, mas a gente não está conversando especificamente da otite por Malassezia. Isso é visto em outro módulo da disciplina de clínica. Tá? Aqui nós vamos nos ater fundamentalmente à parte dermatológica. Endocrinopatias como o hiperadrenocorticismo e o hipotireoidismo, principalmente, também podem funcionar como um fator de base. E, finalmente, a gente sabe que algumas raças são sobre-representadas na ocorrência de malassezíase, como, por exemplo, o West White Highland Terrier. Talvez isso se deva ao fato também, possivelmente, de que muitas raças têm dermatite atópica com mais frequência, e isso é um fator importante, como já vimos, para o desenvolvimento da malassezíase. Uma vez aberta essa porta de entrada, tendo esse fator de base, a levedura consegue se proliferar excessivamente e ela produz algumas enzimas, como por exemplo lipases e enzimas inativas, que são os imogênios de parede, que induzem um processo inflamatório importante no tegumento, que culminam então com as lesões dermatológicas que a gente vai ver agora. Muito bem, então quais seriam essas lesões dermatológicas ocasionadas pela Malassezia? É uma enfermidade pruriginosa, você não deve se esquecer disso. Então ela entra no rol de doenças que causam prurido, doenças que coçam, e ela coça de maneira significativa. Se estiver associada à atopia, vai coçar ainda mais. Eritema. Hiperpigmentação, é emblemática a hiperpigmentação, o escurecimento da pele ocorre de maneira muito intensa nos pacientes com malassezíase. A oleosidade tegumentar, isso também é um fator muito interessante, muito pontual da malassezíase, que é a pele graxenta, untosa, oleosa ao toque, né? Evidentemente que a gente percebe isso no exame físico do paciente, além de descamação e presença de crostas melicéricas. A gente vai mostrar uma série de pacientes com malassezíase e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vale ressaltar ainda que o paciente fica com um odor desagradável, né? Um odor rançoso, que evidentemente eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas que ocorre frequentemente na malassezíase. Então está aqui alguns casos, né? Uma paciente com hipotireoidismo que apresenta uma intensa hiperpigmentação da região ventral abdominal
e nesse caso aqui é uma contaminação por Malassezia pachydermatis. Aqui um paciente West White Highland Terrier, atópico, alérgico, apresentando lesão no seu tronco, uma lesão alopecia pigmentada, e ele apresenta também o mesmo padrão de lesão nas axilas, percebam a intensa pigmentação, e o mesmo padrão na região da virilha. Percebam que além da pigmentação, ele está bastante eritematoso, e quando a gente vê a lesão bem de perto aqui, vocês percebem que há uma lignificação, a pele espessada e cheia de pequenos sulcos, associada a essa pigmentação e esse eritema. Então é um paciente de uma raça predisposta, com atopia e com infecção por Malassezia pachydermatis. Esse aqui é o Bacardi, um Yorkshire Terrier atópico, que em determinado momento de sua doença atópica passou a apresentar um tipo de lesão que o tutor não conhecia, que nunca tinha tido, e por isso que ele procurou o atendimento. E aí no exame físico a gente notava que na região cervical ventral do Bacardi ele tinha muito eritema, pigmentação, alguma quantidade de crostas melicéricas aderidas, a pele estava extremamente graxenta, untosa, oleosa, tá? São todos sinônimos, e bastante lignificada, espessada e com sulcos em sua superfície. No membro dele, o mesmo padrão de lesão, isso aqui é o membro torácico dele, e aqui é uma foto aproximada dessa região que vocês estão vendo aqui, região cervical ventral. O diagnóstico foi de malassesíase secundária à dermatite atópica. Esse aqui é um Basset Hound, percebam o tamanho da orelha do indivíduo, né? O Basset Hound é um cão supostamente de médio porte, mas que tem todas as características de um cão de grande porte, né? Incomoda igual a um cão grande, faz o cocô do tamanho de um cão grande, late igual a um cão grande, né? Então, quem teve um Basset Hound internado sabe do que eu estou falando. Ele late ininterruptamente, sem respirar, se possível 24 horas por dia, né? Então ele fica ininterruptamente. É uma coisa impressionante, é uma capacidade que só o Basset Hound tem. Mas é um cão bem querido e adorável, apesar disso tudo. Então, nesse caso aqui, a gente notava lesões no membro torácico. Quando a gente observava mais de perto, eram lesões eritematosas e pigmentadas, bastante oleosas, e percebam que essas lesões estão em áreas de dobra. Vocês já viram isso em algum lugar, né? Lembram-se do intertrigo que a gente viu nas doenças bacterianas? Aqui não é muito diferente. Então a umidade foi se acumulando nas regiões de dobra e criando um ambiente úmido e propício para o desenvolvimento de Malassezia. Mas, professor, de onde vinha essa umidade? Olha só, ele bebia água com essas orelhas de Dumbo e ia pingando tudo isso no seu membro de forma frequente, causando intensa umidade e desenvolvimento de malassesíase oportunista. Tá bom? Paciente atópico com malassesíase, percebam a intensa pigmentação da região ventral de forma disseminada. Mesmo paciente, mostrando os membros alopécicos e pigmentados, lignificado, né, com espessamento e sulcamento. Então também um quadro de contaminação por Malassezia. Muito bem, quais são os possíveis diagnósticos diferenciais? Quais doenças se parecem com Malassezia? Doenças que coçam, como por exemplo a hipersensibilidade alimentar, a BOG. O que é BOG, professor? BOG, vocês vão ver comigo em atopia. É uma forma de lesão bacteriana de pele que eu ainda não falei para vocês. Chama-se Bacterial Overgrowth. Tá? E parece muito com a Malassezia. A acantose nigricante, que é uma doença rara que ocorre principalmente em DASH, não precisam se preocupar. A própria dermatite seborreica, a escabiose, são doenças que coçam e devem ser levadas em consideração no diagnóstico diferencial. A dermatite atópica, como eu falei anteriormente, não é bem um diagnóstico diferencial, mas ela é um fator de base, ela é uma comorbidade. Então, sempre que eu diagnostico Malassezia, eu vou sempre pensar como atopia, como fator de base. E como é que eu defino o diagnóstico da malassesíase? Vendo aquelas lesões pigmentadas, graxentas, eritematosas e pruriginosas. O diagnóstico é relativamente simples, pessoal. Eu vou fazer uma lâmina de imprint, pegar uma lâmina de microscópio, esfregar na região lesionada, corar com panótico e olhar em imersão.
no aumento de 100. E o que eu espero observar é uma profusão, ou pelo menos um aumento, de malacésias, que são esses micro-organismos, essas leveduras, que podem ter um formato arredondado ou formato de pegada, de número 8. Tá ok, pessoal? Então, uma quantidade muito pequena é observada em cães normais. No cão doente, em geral, você tem uma quantidade aumentada, mas isso é de forma subjetiva, né? Você tem que fazer a correlação clínica e isso é o mais importante. Posso fazer cultura? Pode, mas não é necessário. A cultura demora mais tempo para ficar pronta, então a citologia ela é imediata, você lê ali na hora e já tem um diagnóstico definitivo. E para terminarmos malacesias, vamos falar um pouco de tratamento. Como é o tratamento? O tratamento é muito semelhante ao da dermatofitose. Cetoconazol 2% tópico, 2 a 3 vezes por semana, sendo o clorexidine 3% um opcional, mas a primeira linha é o cetoconazol, associado ao tratamento sistêmico, de preferência com o itraconazol. Segue a dose, a frequência de uma vez por dia, por isso ele é mais prático e é normalmente o que eu utilizo para tratar malacesíase. Aqui não se faz cultura de controle, nem exame de esfregaço de controle, tá? Aqui o controle é clínico, então manter 10 dias após a cura clínica. Em geral, não é muito difícil de tratar. 2 a 4 semanas após iniciar a terapêutica, o quadro, em geral, ele cede ao tratamento. Mas nunca podemos esquecer do fator de base. Ele é absolutamente fundamental. Se você não abordar o fator de base, provavelmente essa malacésia vai voltar a se proliferar. Nem sempre é possível curar o fator de base, como por exemplo a dermatite atópica. E nos casos recidivantes de malacésia, banhos semanais com cetoconazol 2%, até 2 vezes por semana, podem ser utilizados para manter essa doença causada por leveduras, sob controle. Tá joia, pessoal? Então, sobre malacésia é isso aí. Espero que tenham entendido tudo. Se não entenderam, perguntem nos nossos canais de comunicação. Depois, na próxima aula, eu volto para a gente terminar doenças fúngicas com esporotricose. Um grande abraço, até daqui a pouco.